Acabei de colocar, viu? Obrigada. Deixa eu me lembrar dela antes, mas tá bom. Não tem problema não. Então vamos lá. Esqueci, eu ia te lembrar, só que você estava explicando. Pensei, não, vou interromper, não. Mas tá bom, né? O importante é ser feliz. Então vamos lá. Então, pessoal, o que o modelo de Thomson, como que ele era definido? Lembra que o modelo de Thomson ele era comparado ao pudim de passas, onde para Thomson o conceito de átomo, né, era uma esfera maciça e divisível. O conceito de divisibilidade do átomo aparece neste momento aqui em Thomson. Para ele, o átomo continuava sendo esférico e maciço, assim como em Dalton, porém, para ele era divisível. E era divisível em cargas positivas e em cargas negativas. E quando a gente somava essas cargas positivas e essas cargas positivas e essas cargas negativas, o somatório dessas cargas eram iguais a zero. Ou seja, a gente tinha um átomo que era eletricamente neutro. A quantidade de cargas positivas era igual à quantidade de cargas negativas. E essas cargas eram distribuídas de forma homogênea no átomo, tá? Então, para Thomson, o modelo de Thomson definiu o átomo como uma esfera maciça, divisível em cargas positivas e negativas, onde essas quantidades de cargas positivas e negativas eram iguais. Por isso que o conceito de átomo era um átomo neutro. Ele comparava ao pudim de passas, onde a massa do pudim era a parte positiva do átomo e as passas que estavam incrustadas, agarradas nessa massa do pudim, eram as cargas negativas. Beleza? Esse experimento de Rutherford, eu vou só relembrar alguns pontos que a gente discutiu todo esse experimento quando a gente falou lá de reações nucleares, que eu lembro que eu falei com vocês desse experimento. Vocês lembram? Alguém pode me falar, basicamente, assim, de modo mais objetivo, de modo mais resumido, qual era o objetivo de Rutherford ao tentar fazer esse experimento que está aí na tela para vocês? Seria comprovar que Dalton estava certo? Dalton? Thomson, na verdade. Não. É Thomson. Isso, Thomson, beleza. Queria comprovar se Thomson estava certo. Mas aí, o que aconteceu com esse experimento dele? O que ele fez nesse experimento e qual foi a conclusão que ele teve? Aí, na verdade, ele provou o contrário, né? Ele provou que ele estava errado. Tá, beleza, ele comprovou que ele estava errado. Mas o que consistia nesse experimento de Rutherford, como ele foi feito e quais foram as conclusões que ele teve? É sobre os raios catódicos na lâmina de ouro, se eu não me engano. E aí ele observou que alguns feixes de luz passaram direto, outros, alguns poucos voltaram, né? E outros desviaram. E aí ele percebeu a presença do nêutron, elétron. Tá. Júlia ia falar também. Júlia, o que você ia falar? Eu ia falar que ele percebeu que o átomo tinha espaços vazios e que aí ele determinou que a eletrosfera era o lugar dos elétrons e o núcleo era os nêutrons e os prótons? De modo geral, sim. É Mila que estava falando antes de Júlia? Era. Mila, só um detalhe, não era raios catódicos, tá? Raios catódicos é lá em Thomson. Aqui em Rutherford, o que ele fez? Ele pegou um material radioativo que é o polônio, como eu tinha explicado para vocês. Ele estava confeccionado dentro de um bloco de chumbo. Lembra que a função do chumbo é reter a radiação nessa região. E nesse bloco de chumbo tinha um orifício para que a radiação passasse. No caso, já se tinha o conhecimento que esse elemento radioativo, no caso, que era um polônio, ele emitia partículas alfa. E que essas partículas alfa eram partículas de carga positiva. Que, contrário dos raios catódicos que você havia dito, os raios catódicos são elétrons, né, que tem carga negativa. Então, não pode confundir, tá? Lembra que raios catódicos foi lá em Thomson. Então, aqui, esse material radioativo que estava dentro do bloco de chumbo, que era o polônio, emitia um feixe de partículas alfa. Só que aí, como tinha esse orifício para sair esse feixe de partículas alfa, ele colocou essa placa de chumbo com esse orifício no meio, que está aqui, ó, que eu vou destacar para vocês.
que é esse orifício aqui, ele colocou essa placa com esse orifício justamente para direcionar, garantir que esse feixe de partículas altas saísse de dentro do bloco de chumbo e atingisse essa lâmina de ouro aqui. Porque se não tivesse essa placa de chumbo, quando um feixe de partículas altas saísse do bloco de chumbo, essas partículas altas, a radiação poderia dispersar e não chegar como deveria na placa de chumbo. Então ele colocou, na placa de chumbo não, né? Na placa de ouro, desculpa. Então colocou-se essa placa de chumbo aí para direcionar. Só um minutinho, a gente tem a aluno mandando mensagem aqui, não sei para que uma hora dessa. E aí, deixa eu silenciar esse ponto. Só um minutinho. E aí, o que acontece? Quando essas partículas altas, então, saíram do bloco de chumbo, elas eram direcionadas por essa placa de chumbo com orifício e atingiam a lâmina de ouro. E aí, tinha esse anteparo fluorescente aí de sulfeto de zinco, que é esse ZNS, que o objetivo desse anteparo fluorescente era justamente marcar a trajetória dessas partículas alfa quando elas passassem pela lâmina de ouro. E aí, o que ele observou? Porque Thomson, na verdade, Rutherford queria ver se Thomson estava correto. Porque se Thomson tivesse correto, o que deveria acontecer? As partículas alfa deveriam passar pela lâmina de ouro e passarem direto por essa lâmina de ouro, ou então sofrer pequeníssimos desvios, que é o que mostra aqui, ó, nessa figura que eu estou circulando aqui. Se Thomson tivesse correto, isso que deveria acontecer. A trajetória das partículas alfas, partículas alfa iam passar pela lâmina de ouro e iam marcar o anteparo fluorescente de forma retilínea. Ou, se sofresse desvio, seriam desvios muito pequenos. Só que, ao ele fazer esse experimento, ele viu que não foi bem dessa forma que aconteceu. Como vocês podem ver aqui na figura, ó, que eu estou circulando também, algumas partículas alfa, ao passarem pela lâmina de ouro, algumas passaram sem sofrer desvio, outras sofreram alguns desvios e outras bateram e voltaram. O que ele concluiu? Primeira coisa, que Thomson estava certo ou errado? Errado. Errado. Mas ele estava errado em que ponto? Ele dizia que o Porque núcleo era maior. ele ainda achava que o núcleo, que na verdade o átomo era maciço. Isso. Para Thomson, o conceito de átomo era uma esfera maciça, né? No caso, como Rutherford observou essa trajetória de forma diferente do que ele esperava, o que ele conseguiu concluir? Que o átomo não era completamente maciço, ele não era preenchido totalmente de massa. Ele tinha uma região onde a massa se concentrava, e essa região onde a massa se encontrava, ele chamou ela de núcleo. E além de falar que essa região onde a massa do átomo se concentrava, ele chamava de núcleo, ele falou que ela tinha carga positiva. Por que ele falou isso? Porque como as partículas alfa tinham carga positiva, ele sabia disso, como algumas bateram e voltaram, esse fenômeno de bater e voltar é o fenômeno da repulsão. Então, isso quer dizer que onde essas partículas alfa bateram e voltaram, essa região tinha a mesma carga que a partícula alfa, que era a região do núcleo. E aí, então, a massa do átomo não era em toda a sua extensão, como Thomson previa. O Rutherford conseguiu derrubar, refutar essa teoria de Thomson com esse experimento. Não era o que ele esperava, na verdade, ele esperava que Thomson estivesse correto. Então, ele conseguiu concluir que a massa do átomo se concentrava na região positiva, e que ele chamou de núcleo. Existiam espaços vazios no átomo, e tinha essa questão da região da eletrosfera, que era a região que se encontrava ao redor do núcleo, que era a região onde os elétrons se encontravam, que tinha carga negativa. E, além disso, ele conseguiu concluir, ele comparou, na verdade, ele fez uma analogia, né, do modelo atômico com o planetário, onde ele falava que o núcleo se comparava ao Sol e os elétrons na eletrosfera que giravam ao redor do núcleo, ele se comparou com os planetas que giravam ao redor do Sol. Ok, pessoal? Deu para lembrar essa questão do experimento de Rutherford? Gente? Sim. Estão ouvindo, né? Sim.
Isso aqui a gente já falou, ó. A questão de colocar a placa de chumbo para direcionar o feixe de partículas alfa para atingir a lâmina de ouro, que aquele anteparo fluorescente, a função dele era para demonstrar, né, o local onde as partículas iam passar pela lâmina de ouro, a trajetória dessas partículas alfa ao atravessarem a lâmina de ouro. E aí, ó, as conclusões. Os resultados foram explicados, supondo que o átomo possui um núcleo de diâmetro muito pequeno e de cargas elétricas de um único tipo, positivas. Isso também vocês adoram confundir, presta atenção. Se uma questão te perguntar qual é a região que é correspondente, digamos assim, que é responsável pelo diâmetro de um átomo, qual vai ser a região responsável pelo diâmetro, pelo tamanho do átomo? O núcleo ou a eletrosfera? Eletrosfera. Eletrosfera. Agora, qual é a região que é responsável pela massa do átomo? O núcleo. O núcleo, tá? Então tem que ficar claro isso. A eletrosfera, o tamanho dela é muito maior se comparado ao núcleo. Então, o tamanho de um átomo é responsável pela eletrosfera. Agora, já a massa do átomo, ela é responsável pelo núcleo do átomo, tá? Daqui a pouco nós vamos discutir mais um pouquinho sobre isso. Então, os elétrons de carga negativa vão gerar um desvio nas partículas alfa de carga positiva, gerando uma repulsão eletrostática. E o raio do núcleo é cerca de 1 sobre 10.000 do raio do átomo. Então, olha só, imagina, 1 sobre 10.000 é o tamanho do raio do núcleo em relação a todo o átomo. Então, o núcleo é responsável pela massa do átomo e a eletrosfera é responsável pelo tamanho do átomo, tá? Já falei isso também, que a maior parte da massa se encontra no núcleo. Então, os elétrons ocupam um volume muito maior do que o núcleo de modo geral. Então, por isso que o átomo, o tamanho dele é responsável pela eletrosfera do que pelo núcleo. Também comentei sobre isso aqui já. Modelo do planetário, que é comparado com o Rutherford. Núcleo central e positivo, pequeno, denso, porque a massa se concentra no núcleo, com elétrons girando em órbitas circulares ao seu redor, como os planetas giram ao redor do Sol, tá? E aí, a gente chega nessa parte onde a gente vai falar da composição do átomo de modo geral, tá? Quem estiver acompanhando aí, eu já estou na página 7. A gente já está acabando praticamente aí o capítulo. Então, olha só. Então, presta atenção. Eu já discuti isso na aula, mas a gente vai relembrar algumas coisas aqui. O que acontece? O átomo, depois que passou Demócrito, Leucipo, Thomson, Dalton e Rutherford, o átomo ele é composto de 3 partículas subatômicas, que são prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são as partículas subatômicas de carga positiva, os elétrons são as partículas subatômicas de carga negativa e os nêutrons são as partículas subatômicas sem carga. Prótons e nêutrons, ambos contemplam a região do núcleo, e o núcleo é positivo justamente porque os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga, e os elétrons se encontram na eletrosfera, que tem carga negativa. Aí vem a pergunta: quem que descobriu os nêutrons? Estou esperando. Gente? Eu acho que foi um estudante, eu não sei o nome, mas acho que foi um estudante de algum desses nomes aí importantes. Eu já Chadwick. Isso. Quem falou? Marcela. Isso. Eu falei isso na aula de reações nucleares já, né? Acho que isso não é novidade. Então,
Os nêutrons foram descobertos através de uma reação nuclear que foi feita por Chadwick, que foi um aluno de Rutherford, porque Rutherford, com aquele experimento, ele concluiu que o átomo tinha uma região onde a massa se concentrava, que era o núcleo, e tinha carga positiva, e que os elétrons giravam ao redor do núcleo, que era na região da eletrosfera. Só que vamos pensar, se fosse só isso que o átomo tivesse, os prótons, se eles estivessem todos dentro do núcleo, prótons têm carga positiva. O que ia acontecer entre os prótons dentro do núcleo? Gente? Repulsão, Repete a cara. pergunta. Isso, ia gerar repulsão. Se tivesse só próton dentro do núcleo, de acordo com o Rutherford, com o que o Rutherford falou, esses prótons, como eles têm cargas de sinais iguais, todos com carga positiva, ia começar a gerar uma repulsão entre eles dentro do núcleo. Só que essa repulsão ia gerar o quê? Ela poderia aumentar. E o que poderia acontecer com o átomo? O que essa repulsão poderia gerar, pessoal? Explosão? Não uma explosão, né? Mas poderia acontecer que, com a repulsão entre os prótons, ela seria de uma certa intensidade, a repulsão vai fazer com que esses prótons se afastem dos outros. Ia chegar um momento que o núcleo não ia suportar essa repulsão, e aí haveria uma fragmentação desse núcleo, esse núcleo ia se romper, e a gente teria, digamos, como se fosse o extermínio do átomo, tá? E aí, Chadwick, que era o aluno de Rutherford, observou isso e viu que não acontecia esse fenômeno, não havia a fragmentação, o rompimento do núcleo e não havia extinção do átomo. Então, ele concluiu que foi através de reações nucleares que ele fez isso. Ele concluiu que existia dentro do núcleo partículas que minimizavam a repulsão entre os prótons e não havia esse extermínio, essa fragmentação do núcleo. E aí ele chamou essas partículas de nêutrons, que são partículas que não possuem carga, e a função dela dentro do núcleo é minimizar, diminuir a repulsão entre os prótons, tá? Então, toma cuidado que os nêutrons não foi o Rutherford que descobriu. Foi o aluno dele, que foi Chadwick, através de reações nucleares. E a função dele é minimizar essa repulsão dentro do núcleo aí. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, ó, presta atenção. Então, a gente tem elétron na eletrosfera, próton no núcleo, nêutron no núcleo. Né? Tem uns símbolos aí que representam prótons, elétrons e nêutrons. A carga do elétron é carga negativa, -1. O próton, a carga contrária ao elétron, e o núcleo, carga 0. A massa relativa do próton, ela é igual à massa relativa do nêutron. Para cada um próton em massa, eu tenho um nêutron. A massa dos dois, ela é idêntica, elas são equivalentes. Agora, olha a massa do elétron. A massa do elétron, ela equivale a 1 sobre 1836 em relação ao próton. Então, é uma massa muito pequena, se comparada com a massa do próton, se comparada com a massa do nêutron. Então, o elétron tem massa, sim, só que a massa dele é muito pequena, que a gente pode desprezar. Então, por isso que a gente fala que a massa do átomo, ela é referente aos prótons e aos nêutrons, que ambos se concentram no núcleo que tem carga positiva, tá? Aqui, deixa eu só tirar essa rabiscação que eu arrumei aqui. Aqui só está mostrando, ó, a questão da proporção que existe entre prótons e elétrons, tá? Para cada um próton, você tem um nêutron em relação à massa. Para cada um próton, você tem que ter 1836 elétrons aproximadamente. Para cada um nêutron, você tem que ter 1836 elétrons, tá? E aí, nós vamos começar a falar sobre números químicos, que é a questão dos isótopos, isóbaros, o que é número de massa, e etc, e etc.
Falta 6 minutos para a aula fechar. Eu vou fechar a aula aqui e vou abrir de novo. Vocês entrem novamente para a gente não perder o raciocínio, tá? Só vou fechar a aula e a gente reabre para a gente dar sequência aí.